Sou o Oshiro, sou especialista em carreira e liderança, e você está aqui no terceiro dia da Masterclass Líder de Valor. Olha, meu objetivo aqui com você é muito claro, e o que eu falei nos outros 2 dias, né? Eu sou essa pessoa, eu sou o pai da Bia e da Gabi, sou a esposa da Vanessa, a gente tem esses títulos, e às vezes a gente carrega o nosso título profissional como principal. Mas, entre outras coisas, eu faço esse trabalho. Eu ajudo líderes e gestores, profissionais que querem ter mais reconhecimento, querem ser mais valorizados nas suas empresas. Mas o que é mais relevante disso tudo aqui é o que, na prática, eu ajudo as pessoas. E é isso que eu quero que você entenda. E nesses dias aqui, nós estamos trabalhando esses 3 pilares. E hoje, particularmente, nós vamos avançar para esse ponto, que é um ponto principal. Nós passamos 2 dias falando sobre diversas experiências, diversas abordagens que são necessárias para que você seja mais reconhecido e valorizado. Mas essas duas, sem essa terceira aqui, elas não vão ter a mesma eficiência. É importante que você consiga entender. O que eu quero mostrar para vocês hoje é como desenvolver a inteligência emocional na prática. É como que você faz para conseguir trabalhar de uma forma que você se sinta bem, que você tenha bem-estar, pois estar bem emocionalmente é base para uma verdadeira qualidade de vida. Não tem como você ter essa qualidade de vida se você não tiver essa base. Hoje você vai sair daqui com muito mais autoconfiança para conduzir a sua carreira. Para isso, deixa eu te dar algumas dicas aqui do que você vai precisar fazer para vivenciar melhor essa jornada. Você precisa estar presente, precisa fazer isso por você. Você precisa colocar o que você tiver de dúvida no chat para que você possa trazer para fora aquilo que você está aprendendo. Coloca na hora que vier na sua cabeça. Tome nota das sacadas. Eu faço muita entrega e desde o começo eu vou te fazer entrega até o final. Então fica presente para isso. Tome nota, eu vou falar, cara, isso aqui é uma sacada. Isso aqui é importante, vai se conectar com outros pontos. Vai te ajudar ali na frente a entender o porquê que vale a pena você aprender isso aqui e levar para a sua prática. Escolha a melhor sacada de hoje e seja um líder de acabativa. Em todos os dias, a gente deu um prêmio, um bônus para quem é aquele que se aplica mais, para quem se dedica mais. Assim é na vida corporativa. Aquele que se aplica mais, ele recebe mais. E ao final, você sendo uma pessoa que chegou aqui, você já está fazendo o mais difícil, que é estar presente aqui. Você chegando ao final, você vai participar, hein, de um grupo, você vai concorrer a um grupo que vai poder fazer uma mentoria ali, já independente de qualquer coisa. Você está vendo a maratona, aqui a gente está fazendo uma masterclass, para você ter uma noção do que é uma mentoria. Mas você chegando até o final, você já vai poder participar de uma sessão aberta que eu vou fazer. Ali eu vou trazer uma série de ações para te ajudar você a entender um pouco mais sobre as capacidades que você pode desenvolver para você ter mais assertividade, para você ter mais valorização. Bom, o que é importante a gente lembrar? Que nesses 2 dias eu mostrei para você como lidar com os maiores desafios de quem está vivendo algumas incertezas. E uma delas é saber a hora certa de sair da empresa. Eu mostrei para vocês que muitas pessoas estão querendo pedir demissão, têm pedido demissão, porque elas se sentem sem reconhecimento, se sentem desvalorizadas e elas não têm qualidade de vida. Elas fazem parte dessa estatística terrível aqui. Então, é importante que a gente entenda que se a gente continuar trabalhando da mesma forma, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, hoje, você tem a oportunidade de buscar novas formas de fazer. Já no dia 2, eu falei um pouco mais, de forma mais específica, sobre como você vai fazer para vender melhor os seus resultados, para você ser mais reconhecido. Eu mostrei os tipos de reconhecimento que existem, falei que existe o elogio, existem as oportunidades que a empresa pode te ofertar, recursos, autonomia. Eu te falei sobre algumas dessas ações. Em particular, eu te falei sobre você buscar autonomia e buscar também vender melhor os seus resultados para você ter mais retorno financeiro, um melhor salário para você. E por que que isso é relevante? Deixa eu colocar para compartilhar aqui, para você entender que mais do que você apenas ter o reconhecimento, essa credibilidade, ele é um ponto fundamental para que você consiga ter benefícios além do que ao seu dia a dia na empresa você vai enxergar. Benefícios como você ter um maior bem-estar com a sua família. O reconhecimento, eu disse para vocês ontem, ele não é só uma questão de um retorno para você, é uma questão de justiça com você, com a sua família, com o seu time. E é interessante a gente ver esses tipos de reconhecimento, não só pelo que eu trouxe para vocês, mas também eu vi de algumas pessoas que tiveram essa oportunidade, que conseguiram se posicionar melhor.
Ouça o que a Márcia vivenciou depois que participou da mentoria, como que foi diferente para ela o jogo. O quanto o trabalho que eu estou entregando, o nível de qualidade dele é suficiente para eu chegar e falar, olha, eu trabalhei esses 6 meses aqui, eu fiz essa e essas entregas, além do que eu já tenho parte da valorização do trabalho de forma financeira, eu acho que era um dos posicionamentos que eu tinha mais dificuldade, em muitos casos deixava de fazer, deixava de aproveitar oportunidades, e com certeza, com esse processo que eu passei, eu acho que eu melhorei bastante. E tem um outro, às vezes, é de se posicionar que não, de dizer não realmente para as coisas, para aquilo que tu não concorda, para aquilo que não bate com os teus valores, com aquilo que você acha que realmente não faz sentido. Então, eu acho que o dizer não, ele é muito importante sim. na carreira, e a parte desse posicionamento da valorização do trabalho também. Então veja só, quando você não tem o posicionamento correto, as chances são de que você perca oportunidades. A Márcia, com isso, ela conseguiu se posicionar muito melhor. Ela já teve 3 saltos já. Teve reconhecimento, teve mais autonomia, teve mais espaço e teve recentemente promoção. Inclusive mudou de estado, não foi nem de cidade, para uma promoção que ela recebeu, para um cargo, para um desafio melhor. Tudo isso a partir de uma estratégia, de um posicionamento. Ficar indo na raça pode custar um pouco caro demais. Eu mostro isso para vocês porque os benefícios que tem são muito grandes, são diversos. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, dessas diversas pessoas aqui, em especial, deixa eu colocar aqui com mais clareza, para você ver. Os benefícios que a gente recebe, eles são diretos. Essa aqui é a Júlia, ela é esposa de um mentorado, que depois vai ser mentorado, e é muito comum um mentorado depois de um tempo, trazer o seu cônjuge para participar de uma mentoria. Tamanhos são os benefícios que ele recebe. Eu fazer mentoria exclusiva para o marido dela. Inclusive, cara, teve resultados significativos. Eu citei o exemplo dele ontem, que ele tinha uma apresentação complexa para apresentar, de 40 e poucos slides, a gente reduziu para 6 e ele teve um alto impacto. Hoje, inclusive, faz 2 semanas que ele conseguiu ingressar numa empresa melhor, uma multinacional, num cargo mais gerencial, com reporte para os Estados Unidos. E isso tudo porque foi se estruturando, foi se preparando. E aí depois a própria Júlia esposa, além de participar, além de ter os benefícios do marido, ainda ela colocou isso aqui, veja só, ela iniciou a mentoria e ela, assim como a maioria, ela era descrente, pessoal. Infelizmente as pessoas não sabem o poder de uma mentoria. Você está participando aqui da maratona, da Masterclass, isso aqui é para você ter uma ideia do que é uma mentoria. Então, olha só o que ela falou. Não foi surpresa minha que já na primeira hora ele já me deu insights para colocar em prática e um caminho real usando a realidade para mudar alguns pontos. Na minha opinião, já nota 10 e nem acabou. Tinha acabado de começar, na verdade, tinha sido só o primeiro encontro. Então veja, e ela veio para o marido. Hoje, 100% dos nossos mentorados, eles são pessoas que vêm por indicação. Então, por que que é importante você entender isso? Por que que é importante você estar presente hoje? Porque nós estamos falando sobre inteligência emocional. E inteligência emocional é um tema que é um divisor de águas hoje para qualquer bom profissional. Primeiro para você, né? Mas segundo, olha só essas estatísticas. Você fica olhando os dados, as notícias, é terrível. São atrocidades que as pessoas estão cometendo por não ter inteligência emocional. Você pode até pensar assim, ô Chiro, eu estou longe disso aí. Será que você realmente está longe disso? Será que a gente realmente está diferente, está distante disso? Cara, olha só, é assim, todos nós tivemos um novo marco na nossa vida no pós-pandemia. Então é muito, muito difícil a gente prever que a gente vai sustentar isso, que a gente não vai ter esses impactos. O que que a gente precisa? A gente precisa se cuidar, a gente precisa se desenvolver. E isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, o que que eu quero que você guarde? Que inteligência emocional, ela não é importante apenas porque é uma coisa bonitinha que está todo mundo falando. Inteligência emocional, ela é um divisor de carreira. Até pouco tempo atrás, até dos 97, 95 mais ou menos, só se falava do tal do QI, do coeficiente de inteligência. O QI mesmo, não é aquela do que indica, não, o QI, para saber o quão inteligentes são as pessoas. Esse era o principal diferencial para as pessoas no mundo corporativo. Mas o que, que já se descobriu? Que não, que isso já não é mais diferencial, que o grande diferencial agora é o coeficiente emocional. E é para isso que nós estamos aqui te falando hoje sobre esse tema. Quem desenvolveu esse conceito foi Daniel Goleman. Esse cara ele descobriu que não adiantava mais você só ter o QI.
você não tinha um máximo de performance. E ele tem essa frase que eu acho bastante interessante. Antes de liderar qualquer outra pessoa, um líder deve se administrar. O Daniel Goleman é um cara vivo até hoje. E ele deixa isso muito claro nos seus treinamentos no mundo afora. Ele desenvolve os principais líderes do mundo hoje em dia. E ele conseguiu trazer esse conceito muito claro. Então ele mostra pra gente que a gente tem duas formas de pensar. Uma forma mais realista e uma forma mais abstrata. Como que funciona isso na prática? Guarda essa sacada aqui, ó. Do começo ao fim eu vou te fazendo entregas. A maior parte das suas decisões é inconsciente. Já estava programado em você. Ou seja, você não percebe, mas você já tomou essas decisões. Sabe quando você está numa circunstância, numa reunião, e alguém vem e te traz um posicionamento que te deixa muito irritado? Por mais que você tente, a sua cara vai demonstrar. Você fica nervoso, você sente aquele negócio, fica vermelho. Já estava dentro de você. Então, para você desenvolver isso, para você desenvolver inteligência emocional, você entender como que funciona a sua mente. E eu vou te mostrar que inteligência emocional, ela é muito mais do que esse conceito. Anota aí para você já ter clareza do que não é inteligência emocional. Inteligência emocional não é você pegar e mudar o que você vai sentir. Você não vai conseguir mudar o que você vai sentir. Não tem como. Porque o que você vai sentir são estímulos externos que vão chegar em você e dependendo da forma como é o seu perfil, como é a sua personalidade, as suas tendências naturais, você vai ter aquela reação. Então, o que existe na prática, pessoal? A gente fala inteligência emocional, que é a forma como as pessoas compreendem mais fácil. Mas o que existe é inteligência comportamental. O que existe é você, a partir do sentimento, da emoção que você tem, raiva, alegria, tristeza, ódio, não importa qual que seja, é você conseguir ter uma inteligência comportamental. É você conseguir ter um comportamento que, independente do que você sentiu, você vai ter um comportamento que te beneficie mais. Olha que interessante isso, não? Ó, a gente vai mostrar isso bastante na prática. Veja o seguinte, o Daniel Goleman, ele identificou que existe cinco grandes forças que definem a inteligência emocional. Nós vamos falar particularmente aqui do autoconhecimento. Eu quero que você entenda que, se você entender como são os mecanismos, a programação que você já tem, você conhecendo principalmente o seu traço de personalidade, você entendendo qual é o seu disco, entendendo quais são os discos das pessoas-chave que você tem que se relacionar, você vai ter decisões muito mais assertivas na sua jornada. E você já vai sair daqui sabendo isso aqui hoje, como eu prometi. Tudo bem? Então veja só. Ó, primeira coisa, sem autoconhecimento, sem você entender isso, você vai estar igualzinho esse cara nessa figura. Você vai ter um oceano inteiro de possibilidades, mas você não vai passar disso aqui. Você vai ficar andando sempre no superficial. Por quê, Oshiro? Porque, cara, você não vai ter coragem de avançar mais. Você não vai ter confiança para ir além. Por quê? Porque você não sabe se você vai dar conta. E aí você vai ficar se satisfazendo com o salário que você tem, com o emprego que você tem, com as condições que você recebe. É isso que você quer? Será que é realmente isso? É o máximo que você pode conseguir? Isso é o máximo? Realmente é isso que sua família merece? Sua família que está dedicada e engajada com você? Será? Será que é só isso? Então guarda uma coisa, mais uma sacada para você se organizar nessa estrutura de muita intensidade que a gente vai entregar hoje aqui, ó. As formações técnicas, elas te abrem portas, mas somente boas soft skills permitem entrar. Então, de que adianta você ter uma graduação, você ter um inglês avançado, quando chega na entrevista e não consegue demonstrar com tranquilidade aquilo que você fez? As soft skills são os comportamentos. E nada mais é do que a base da inteligência emocional. São os comportamentos. Lembra que eu te falei que só existe inteligência comportamental? São soft skills. Quais são os comportamentos que você precisa desenvolver hoje para você ser promovido, para você ser mais reconhecido, ser mais valorizado? Então, guarda isso com você. Você precisa desenvolver comportamentos específicos. Eu tenho diversos casos e eu falo sempre para os mentorados. Se você tiver uma graduação e um inglês intermediário, você não precisa fazer mais nada. Porque o restante você aprende, essa parte técnica, você aprende de forma gratuita na internet. Você precisa estar presente aqui, ó, para aprender comportamentos, tomada de decisão, iniciativa, saber se relacionar, saber vender seus resultados. Todos esses pontos que a gente conversou nesses outros 2 dias. Isso que você precisa aprender. Faz sentido para você isso? Tá ficando claro? Então vem comigo, bora avançar. Ó, para que você entenda o impacto da inteligência emocional,
ouça o que o Clemilton, que já fez mais de 2 mentorias comigo, já fez programa para ele, para o time dele, para a esposa dele, depois que ele começou. Veja o que ele vai dizer sobre isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Clemilton Lima, eu sou gerente regional de SMA de uma grande corporação. E queria falar para vocês um pouquinho dessa experiência de fazer mentoria, né, com o Daniel Oshiro, principalmente falar do tema inteligência emocional. Inteligência emocional, dentro do processo de mentoria, me ajudou muito porque facilitou o meu desenvolvimento, o meu aprendizado, facilitou muito no processo de condução de equipes, no processo de tomada de decisão, no processo de posicionamento junto a grandes executivos. Então, nada mais, interessante ou primordial dentro de um processo de desenvolvimento de carreira do que você primeiro trabalhar a sua inteligência emocional. É conhecer o profissional que você é, conhecer o potencial que você tem, conhecer as habilidades que você precisa também desenvolver no processo de negociação, no processo de aprendizado, de evolução de carreira. O processo de inteligência emocional ajuda você principalmente no lado pessoal, porque você sabe melhor conduzir as suas emoções, sabe se posicionar com menos emoção e com mais razão. Isso facilita todo o processo, de condução de equipes, todo o processo de negociação, todo o processo de gerenciamento de conflitos, melhora seu relacionamento familiar, pessoal, melhora também seus aspectos, ligados aí a desenvolvimento, de pessoas. Então é fundamental que todo profissional, que todo grande profissional que quer se tornar um executivo, trabalhe a sua inteligência emocional. Um abraço, pessoal. Bom estudo para vocês. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eduardo, Eduardo Melo, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, amigo. Você é de onde, cara? Eu trabalho no SBT. No SBT. Mas é São Paulo ou é qual estado? Isso, São Paulo. Legal. Você é um profissional de você é mais especialista ou você já é gestor de equipes? Não, hoje eu sou analista sênior e estou participando de um processo para coordenação. Bom, você deseja ir para esse processo? Deseja passar assim ou está lá, está acontecendo? Como é que é isso para ti? Estou participando, eu fiz a inscrição. Oh! Comuniquei ao meu gerente que eu quero e estou buscando. Meu gestor saiu recentemente e eu já assumi praticamente tudo que ele faz, só não tenho cargo ainda, entendeu? Excelente, meu amigo. Cara, bom, olha só, o que eu posso dizer, cara? As chances são de que se você conseguir aplicar, eu vou chutar aqui, ó, eu gosto de trabalhar com 25, 50, 75 e 100. Se você aplicar entre 50 e 75% do conhecimento que eu trouxe nesses 2 dias e mais hoje, conseguir demonstrar isso nesse processo, evidenciar, particularmente o de ontem e somado com o de hoje, que ontem eu falei sobre como evidenciar, vender seus resultados, e hoje, como você demonstrar inteligência emocional na prática, mostrar a capacidade de entender sobre pessoas, sobre como engajar pessoas, e a gente vai falar disso aqui hoje. Cara, eu tenho certeza que se você pegar 50, 75% disso, as chances são que você passe nesse processo. Por isso eu te perguntei. E assim, a gente está aqui trabalhando, fazendo esse trabalho aqui, cara, a gente tem vários grupos que rodam em vários lugares. E a gente tem testado cada vez mais esse modelo no digital. Nesse formato aqui, ó, sem conhecer as pessoas, é uma coisa super nova aqui pra gente. Embora a gente faça projetos com 20, 30, 40, 50 pessoas, no digital é novo. E eu quero honrar você por isso, por estar aqui, cara, buscando. Você e o RR, que me fugiu o primeiro nome, RR. Eu falei contigo, acho que ontem ou anteontem. É o Rabelo, né? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês estão aqui numa quarta-feira, véspera de feriado, ouvindo conteúdo. Então, isso significa que dificilmente vocês não vão ter resultados diferentes das demais pessoas. Porém, uma coisa que eu quero que vocês guardem, mais importante que absorver o conhecimento é conseguir ir na prática. Então, ao decorrer desse dia aqui de hoje, que vai passar muito rápido, como foi os 2 dias, eu quero que você fique antenado assim, cara, o que eu posso aplicar já no meu jogo, no meu dia a dia? E no final a gente vai dar uma abertura ali, caso vocês tenham alguma pergunta, ou na verdade, se vocês tiverem pergunta em qualquer momento, eu vou ter algumas perguntas que a gente pegou, que a galera coloca assim no geral, que são dúvidas sobre como funciona essa estrutura, mas vocês fiquem à vontade. Importante que vocês saiam daqui com ações práticas, que não fique só no conhecimento, tudo bem? Eu vou seguindo aqui, mas vocês fiquem à vontade aí para
fazer qualquer pergunta e trazer qualquer ponto, tá? Então deixa eu voltar para cá. Valeu, Eduardo. Cara, você vai chegar lá, viu, amigo? Cara, segue aqui até o final que você vai conseguir. Inclusive, você seguindo até o final, você vai concorrer aí para participar dessa mentoria, que inclusive você pode trazer os seus desafios particulares desse processo lá também. Deixa eu projetar aqui de novo aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para o áudio. Muito bem. Bom, vocês viram aqui o Clemilton falando, né? E assim, pessoal, são mais de 500 mentorados. A gente traz alguns casos assim que vai ficando mais prático, que fala de um jeito mais simples, fala de um jeito que fique mais real. Alguns a gente nem coloca porque a pessoa fala tanta coisa assim que parece até que quem vai ouvir fala, cara, será que é verdade? Quando a gente fala de inteligência emocional, o principal ponto é você entender quem é você. E existem várias formas que a psicologia, que se estuda as pessoas. Mas a mais tradicional, a mais conhecida de você saber quem é você, qual é o seu perfil, quando a empresa fala, qual é o meu perfil, é você conhecer o DISC. O DISC, ele vai trazer 4 traços de personalidades, que são esses aqui que estão na tela. Todos nós temos essas 4 personalidades aqui, tá? Todos nós temos essas 4, dominância, influência, estabilidade e cautela. O ponto é que uma dessas personalidades, elas são a marcante, elas são aquela personalidade que você é conhecido por ela. E aqui é onde está o segredo para você negociar melhor, engajar melhor, saber se você tem um perfil mais para especialista ou mais para gestor. Aqui você consegue responder várias perguntas. Eu coloquei lá no grupo hoje isso aqui. Então eu vou dar aqui um exemplo prático para vocês. Uma pessoa que tem a personalidade D, da dominância mais alta, ela é uma pessoa que, no dia a dia dela, ela vai preferir resolver problemas. Já quem tem uma personalidade I vai preferir ser uma pessoa mais comunicadora. Inclusive, a gente chama de comunicador quem é mais I. Quem tem uma personalidade S, que é de steadiness aqui no inglês, né? Mas aqui traduzindo seria uma estabilidade. Quem tem essa personalidade mais forte, lembrando que nós temos as 4, é uma pessoa que é mais 12/8, mais tranquila. É aquela típica pessoa easygoing, aquela pessoa calma, tranquila. Você fala assim, cara, aquela pessoa tá sempre de boa com tudo, tá entendendo? E a pessoa que tem a cautela, a personalidade da cautela mais alta, costuma ser aquele analítico, aquela pessoa que é mais de processo, mais da regra, conhecido como chato também, ou chata, né? Então, você precisa saber qual é o seu traço de personalidade. Eu já quero que vocês já vão pensando o seguinte, qual dessas características é mais marcante em vocês? Essa característica que você percebe que é mais marcante em você tende a ser sua personalidade mais alta. Todos nós temos as 4. Vamos avançar aqui que vocês vão entender um pouquinho melhor. Vou deixar isso um pouquinho mais redondo para vocês. Quem é o D alto costuma ser chamado de executor. O dedo diz que o D alto é o executor. É uma pessoa que é bastante ativa, competitiva, otimista, dinâmica. Gosta de quê? De desafio, liderança, assume risco. O que não gosta? Não gosta de processo lento. Pronto. Aqui você já está percebendo se você já é mais D ou se você já não é tanto D. O que eu quero que vocês fiquem conectados? Existe uma pessoa aí na empresa de vocês que é o seu principal patrocinador. Na aula 1, eu falei sobre patrocinadores. Na aula 1 e na aula 2, falei sobre patrocinadores. Todos nós temos que ter pelo menos 3 patrocinadores além do nosso líder. Mas vamos pegar aqui o seu líder. Quem é a pessoa que tem mais chances de aprovar um aumento de salário, aprovar uma promoção, aprovar um recurso para o seu time? Pensa nessa pessoa. Pronto. Eu quero que quando eu falar dessas 4 características, eu quero que você descubra qual é a sua. Obviamente, para descobrir isso com precisão, a gente tem que fazer um teste, existe uma ferramenta. Eu sou representante de uma ferramenta americana que mede isso aqui, que é usada no mundo inteiro. Então, sim, existe uma forma cirúrgica, científica para a gente fazer. Mas com isso aqui já dá para você ter uma base de como funciona a personalidade. Se você entender a personalidade do seu chefe, você vai conseguir negociar melhor com ele. Se você dominar a dele, a sua. Então, ó, o executor, o D, é uma pessoa que para você falar, você tem que ser direto. Se você tem um chefe que é um D, cara, você tem que ser direto, rápido, conciso. Você precisa ser focado. Você precisa falar sobre resultados acima de qualquer coisa. Você precisa mostrar oportunidades para ele. Tipo desafios que vai gerar uma oportunidade, um crescimento, algo que vai ser bom para ele, para o time. Você precisa evitar detalhes. E você precisa evitar ser emotivo, ser emocional.
Ô, Ciro, mas tá, me dá um exemplo mais prático para eu entender o D, para ver se eu sou D e se meu chefe que pode me promover, você, ó, Eduardo, você que está no processo, você vai fazer processo seletivo, você vai passar por um conjunto de baterias de entrevistas, né? Você vai ter os entrevistadores. Tem que saber qual é o perfil de qual deles ali, cara. Por quê? Dependendo do perfil, se for 2 pessoas, às vezes teu chefe, às vezes o cara do outro, sei lá, enfim, o RH, você precisa dominar os 2 principais ali. Qual é o perfil desses caras e falar no linguajar deles. Exemplo. Se um dos teus entrevistadores, aprovadores, for um cara D, não adianta você falar assim, bom, eu gosto de fazer as coisas, de repente, vamos supor que você seja um analítico, né? Que você gosta de falar de processo. Bom, eu gosto que a minha forma de trabalhar com o time vai ser uma forma que vai explorar muito as regras, as normas que a gente tem que seguir dentro da empresa, a gente tem que procurar seguir todas elas. Cara, se você explorar muito isso na entrevista, não que você não tenha que falar, mas se você explorar muito e o aprovador for um D alto, ele vai, vixe, esse cara aqui, meu, ele vai burocratizar o meu processo. Poxa, filho, mas eu tenho um perfil analítico, como é que eu faria então? Ah, aqui você vai fazer uma adaptação. Lembra que eu falei que não existe inteligência emocional, existe inteligência comportamental? Você saber fazer essa leitura de jogo, jogar esse jogo aqui, ó. Aqui você vai pegar e vai falar do tipo assim, ó. Vamos supor que esse cara mandou uma pergunta. Como que você vai garantir que a gente cumpra todas as normas da empresa? Você poderia dar a resposta do analítico lá do C, né? Do cautela alta, que é analítico, quer dizer, nós vamos cumprir as regras, fazer programa, etc. Você poderia dar essa resposta. Mas se eu vou dar uma resposta para um cara que é um D alto, que é um cara que você vê que é competitivo, que é agressivo, que é um cara que quer resolver tudo muito rápido, minha resposta é diferente. Eu vou dar uma resposta tipo assim, bom, eu vou focar muito na prática. Eu vou pegar a base essencial da teoria, mas eu vou focar muito na conversa no dia a dia, em estar junto com o colaborador, com o time, mostrar para eles ali com exemplos reais. Eu vou evitar que eles fiquem entendendo isso muito na teoria, eu quero que eles percebam no dia a dia. Eu vou selecionar uma pessoa para trazer o seu exemplo prático, a sua vivência sobre aquela regra de segurança, ou sobre como fazer aquele processo mais rápido, ou como sobre integrar melhor aquela solução para o cliente. Pronto. Só de você dar esse tipo de resposta, e você pode copiar e colar o que eu estou dizendo aqui, cara, você já meteu um golaço nesse cara que tem um perfil D mais alto. Deu para sacar? Se vocês tiverem dúvidas, poxa, Ciro, e se o cara é assim, como eu faço? Pode me perguntar, tudo bem, pessoal? Aproveitar que só tá a gente aqui, isso aqui já é mentoria, tudo bem? Então, assim, eu vou falando, mas é só abrir o microfone e eu tiro uma dúvida, pode me perguntar. Vamos seguir aqui. Depois do D, a personalidade I, DI, né? O I de influência é o que a gente chama de comunicador. Se você tem um perfil comunicador, você tem essas características aqui. Extrovertido, falante, adaptável, ativo, gosta de falta de rotina, autonomia e trabalho em equipe. Ou seja, é aquela pessoa que quer ficar solta, não quer ficar presa. O que não gosta? Rigidez, monotonia e falta de reconhecimento. Quem tem esse perfil, essa personalidade mais alta, ele costuma sofrer um pouco, porque ao mesmo tempo que ele ganha muito espaço, ele sofre com um pouco com o controle dos espaços. Veja só para você conhecer qual o perfil do seu chefe, desse seu patrocinador, para você avançar. Ah, e assim, pessoal, às vezes não é o seu chefe que você quer conquistar. Às vezes é um cliente. Às vezes pode ser um liderado. Às vezes é uma área de apoio. Cara, isso aqui se aplica para todo mundo. Se você domina isso aqui, as pessoas costumam falar assim, ô Chiro, pô, como é que você consegue não ter conflito com aquele fulano, com aquele ciclano? Não é que eu gostava da pessoa, eu não gostava da pessoa, mas eu sabia como funcionava o mecanismo de pensamento dela. E aí ia lá, me posicionava e ganhava, tinha um recurso, apoio, e era isso. Eu conseguia mais apoio pro meu time, eu conseguia crescer mais rápido, eu tive promoções quase que todos os anos da minha carreira. Eu consegui sair lá de uma função que era extremamente operacional, a chegar em multinacionais, a chegar em cargos de 12, 15, 17K de salário. Isso sem base técnica, apenas com uma graduação que era educação física, e eu fui na área de gestão de risco corporativo, hein? E um MBA, só. Tinha um inglesinho, tal, que tinha que desenrolar, um intermediário pelo menos, e o resto, meus amigos, era só comportamento, era sua habilidade de falar, de pegar e vender os resultados, entende? Então, quando você domina isso, cara, você tem essa possibilidade de crescimento muito acelerada. O I alto, quem é o comunicador alto, se é teu chefe, se é teu cliente, se é o funcionário teu, cara, ele gosta que você peça opinião, seja amistoso, seja leve, pergunte como ele se sente.
que você tenha tempo para se relacionar, que você reconheça. Olha, o I alto, o comunicador alto, ele quer ser reconhecido. As pessoas costumam chamar essa pessoa que tem esse perfil de uma pessoa quase carente. É um profissional carente, que toda hora quer atenção, que toda hora quer um elogio, que toda hora... Sim, esse profissional que tem essa personalidade, ele é assim. Poxa, então quer dizer que existem pessoas que são mais carentes? Sim, existe. Quem tem personalidade I alta é uma pessoa que requer mais atenção. Ponto. É a ciência, é o mundo como ele é. Às vezes pode ser você. Às vezes pode ser teu chefe. Sabe aquele chefe que toda hora chega e quer puxar papo, quer contar, e às vezes você tá enrolado de coisa e o cara quer falar de futebol, quer falar não sei o quê, e você, cara, putz, eu preciso resolver o problema, mas ele é tão gente boa que você não consegue. Falou, ô chefe, sai fora daí, né, cara, deixa eu trabalhar, você fica preso. Cara, às vezes ele é um I alto. E aí você precisa reservar um tempo do seu dia para dar essa atenção para ele, se você quer conquistar ele. Entende? Assim como se fosse seu cliente a mesma coisa. Agora, olha que interessante. A gente falou do D e falamos do I. Falamos do dominante e do influente, ou seja, falamos do executor e do comunicador. Qual que é a principal diferença assim entre eles? O executor, pessoal, é aquele cara que entra, ele nem dá bom dia direito. Ele fala assim, opa, beleza, beleza. Pessoal, você viu aquele relatório de ontem aí? Pô, tu conseguiu terminar? Cara, você nem deu bom dia para ele de volta, a gente tá te perguntando o relatório de ontem. Ele é tão focado na missão que ele esquece de dar um bom dia. Já quem é o I alto é a pessoa que antes, às vezes até deixa de perguntar do relatório, porque ele quer saber se você tá bem. Pô, mas como é que estão as coisas? Tá tudo certo? E ele fica nesse jogo aqui. Então perceba que existem diversas formas, cara, de você lidar com as pessoas de acordo com a personalidade dela. Falamos duas até aqui. Ó, até aqui você já começou a entender. Você tem uma dessas duas personalidades bastante forte em você. Todos O nós meu, temos o quatro. meu Pode gestor, falar. ele é bipolar, então ele tem forte as duas, essas duas que você falou. Ah, Aí então. talvez ele reconheça isso, porque ele faz terapia, tudo. Aí, de repente, eu acho que ele reconhece que ele é muito seco, às vezes muito duro. E aí tem dia que ele tira para fazer isso aí, para ser o influenciador, para jogar a conversa fora. E às vezes é o dia que você não pode, que você está atolado de trabalho. E ele tá lá falando, perguntando de futebol, exatamente isso, cara. Mas é um Cara, barato. e assim, o que é interessante, Eduardo? Possivelmente, cara, ele tem os dois altos. Todos nós temos as quatro personalidades, tudo bem? É que duas são as que a gente fica mais marcantes. Às vezes ele deve ter um D na casa de 80, 70, e o I dele é na casa de 60, tá ali próximo, 60, 70, tá entendendo? Então, do nada, ele é assim, o dia a dia. A característica central dele é a personalidade maior, é o D. É o executor, vamos pra cima, bora, tem que fazer acontecer. Meio seco até. Às vezes ele pode ser assim, meio um pouco frio, meio distante. E do nada, quando ele tem uma percepção, ele baixou aquele sentimento de cobrança, de entrega, de competitividade, ele vê que a personalidade do I aparece. E aí, do nada, e ele nem se liga, cara, que você tá no sufoco para entregar a meta que é dele mesmo, no final das contas, entende? Então, às vezes, poderia ser até transtorno de bipolaridade. Existe esses casos, tudo bem, mas o transtorno bipolar, o cara, assim, ele vai de uma tranquilidade para uma agressividade muito abrupta, sabe? Ele tá falando contigo aqui agora e, cara, no meio da fala ele fecha a cara e te dá um esporro. Então, assim, a bipolaridade é um CID, é uma doença, tal. Eu já tive, olha, eu já tive um chefe bipolar, cara. É muito difícil. E é notório assim. Então, possivelmente, ele tem as duas características altas, tudo bem? Não necessariamente ele é um bipolar, assim, do ponto de vista de CID, ele pode ser um bipolar do. Eu entendi o que você quer dizer, tá bom? Só Segue. para já aproveitar e te explicar isso aí. Diga aí. Muito bom, isso aí. Maravilha. Ó, aí beleza, pessoal. Aí vamos para a terceira personalidade. Poxa, Chiro, às vezes o cara não é tão intenso, não é tão aquele cara ali, não é tão comunicador, ele é o quê? Ele pode ter a terceira personalidade, da estabilidade, o S, que a gente conhece também como planejador. É a pessoa que é calma, é o easygoing, é o prudente, tem muito autocontrole. Eu costumo chamar que o planejador, quem tem a característica, a personalidade mais forte do planejador, é aquela pessoa que é o 12/8. É tipo, cara, tá o caos, tá na véspera da auditoria, cara, teve um incidente, você chega na pessoa, ô, fulano, aconteceu tal coisa. Ele, ah, é? Ele parece até meio aéreo, sabe? Cara, a pessoa, ah, é? Tá. Ah, eu vou fazendo aqui as ações. Tipo, pô, você espera que a pessoa se levante, corre, pega pelo telefone, mude a expressão. A pessoa não. Fica ali, ó, 12/8.
Essas pessoas, elas gostam de rotina, planejamento, etapas, tal. E ela gosta de ajudar os outros. São pessoas extremamente solistas. Elas não vão sair para te ofertar ajuda ali, tá? Ela fica aqui, ó. Mas se você pediu ajuda, cara, ela nunca te diz não. É impressionante, cara. Eles são tranquilos, nunca te dizem não. Inclusive, é uma dificuldade. Toda característica tem seus prós e contras, tudo bem? Eu costumo dizer assim, pessoal, não existe pessoa ruim. O que existe é a pessoa certa na função errada ou com o líder despreparado. Ou o líder é despreparado, ou a função é errada, porque a pessoa sempre é certa, não existe pessoa errada, gente. É só a pessoa entender quais são as características, o perfil ideal da vaga, ou o perfil ideal da pessoa. Pronto. Mas as empresas estão amadurecendo ainda para isso. Eu sei que o que eu trago, apesar de ser quase que óbvio, mas ainda é inovador, infelizmente, na maioria das empresas. E por isso que eu saí do mundo corporativo para viver isso aqui, para ensinar as pessoas isso. E o que ele não gosta? De falta de disciplina e improviso. É uma pessoa que costuma ser assim, é de boa, mas atrasa o negócio. Putz, aí fica uma pessoa chata. Cara, é uma pessoa, ela já fica assim, é uma das poucas coisas que a tira do sério. Ela não sai do sério, mas ela fica desconfortável, você percebe. É quando tem esses improvisos, as coisas não acontecem, você não cumpre o que você combinou. Como que é para lidar com um chefe assim? Talvez você tenha um cara desse na banca aí nos processos de entrevista aí, Eduardo. E aí, como é que você faz para lidar com essa pessoa? Cara, lógica, passo a passo. Exemplo. Vou validar com um cliente um projeto, vou falar com esse meu entrevistador, ou eu quero apresentar alguma coisa para o meu chefe que eu quero ter um destaque. E ele tem um perfil S, aquele cara 12/8, meio que lá dele. Cara, quando eu vou apresentar, eu falo assim, ó. Olha, chefe, a gente teve esse resultado, e esse resultado ele aconteceu assim, ó. Primeira coisa que você vai dar na sua resposta, Eduardo, se você tiver um chefe, um S aí para você responder, ou se vocês tiverem que trabalhar com um cliente ou com um funcionário complexo, você vai falar das etapas. Olha, primeira etapa a gente fez isso, ou vamos fazer isso. A segunda a gente vai fazer isso, a terceira a gente vai fazer isso. Seguindo essa sequência de etapas, a gente vai chegar nesse resultado. Olha só a diferença. O D, ele só quer que você fale do resultado. Se você falar de etapa, para quem é D alta, ser característica central do cara é o D, se você ficar falando das etapas, cara, ele não te ouve. Ele liga, ele liga o mute e ele só ouve tua boca falar. Você tá falando das etapas. Agora, se você tá falando com S, você fala das etapas, opa, ele faz, ele faz até assim, ó, ele se arruma na cadeira. Você vê que ele arruma o ombro, ele até ajusta a postura, tipo, ele faz até ele responde até com o rosto, assim, ó, você vai falando as etapas, ele vai fazer assim, ó. Legal, tipo assim, que massa. Mas ele, como não expressa muitas emoções, ele é muito neutro, ele faz uma cara assim, sabe? E vai te respondendo com o corpo. Aí você vai ver que, tô agradando. Então, olha só. Isso, gente, é para você conduzir uma conversa difícil, para você ter a aprovação do RH, para você conseguir aprovar o cara de compras acelerar logo a compra da sua área, para parar de enrolar você. Tá entendendo? É para tudo, cara. Que mais? Ele gosta de passo a passo. Ele gosta que você convide ele a trazer ideias. Cara, como é que você enxerga isso? Pergunta de ouro, tá? Para vocês dois terem aí. Chega no S e pergunta, cara, como é que você enxerga uma forma legal de fazer isso? Se você faz isso no I, o I, ele interage demais, perde o seu foco. Se você faz isso com D, ele te acha inseguro. Agora, se você faz isso no S, opa, gaivota. Não domine a conversa, dê espaço para ele falar. Seja paciente. Tô atrasado, Oxiri, tô enrolado. Cara, se organiza depois. Na hora que você está com S, você precisa da aprovação do seu chefe S, do seu cliente S, ou de uma aprovação de um recurso de uma área de apoio, cara, ali 5, 10, 15, 30 minutos, o tempo que for necessário. E busque a confiança dele. Por quê? Você entregou isso aqui, esse cara ele tá de olho para ver o seguinte: o quanto que essa pessoa é uma pessoa de ritmo, é estabilizada, posso confiar nela. As outras personalidades, eles não buscam tanto isso. Já o S, ele fica te olhando para ver o quanto ele pode confiar em você. Porque lembra que ele é uma pessoa de boa, easygoing? Então ele não vai dar o mesmo voto de confiança para todo mundo, embora ele vai tratar todo mundo igual. Pegaram a sacada? Então aqui você nota que o S é uma pessoa fácil de lidar, mas você precisa entender isso aqui para conquistar ele. Então se você tiver que aprovar com um chefe, com um cliente, ou com um entrevistador aí, no seu caso aí, Eduardo, cara, você precisa mostrar confiança e se mostrar uma pessoa de confiança no processo. Frases do tipo, olha, eu aprecio a sua opinião
e gosto de seguir as coisas por etapas, e para mim vai ser muito importante a gente construir juntos. Transmite confiança em qualquer processo, em qualquer cenário. Use esse tipo de frase se você tiver o S. E aqui a gente fecha falando sobre o perfil C, o cautela, ou conhecido como os analistas. Quem tem o perfil analítico é bastante detalhista, preciso, cauteloso, crítico, inclusive é super conhecido como uma pessoa que é muito crítica, pessoa que tudo está criticando, porque gosta de perfeição, de métodos, de ambientes calmos. O que a pessoa que tem um perfil analítico, o perfil da cautela alta não gosta? Não gosta de pressão, falta de garantias, falta de segurança. Cara, se eu chegar para um funcionário, para um supervisor meu, para um coordenador, para um analista, analítico, e falar assim, cara, isso aqui é para ontem, meu Deus do céu, você vai matar o cara. Para ontem ele já dá um desconforto. Caraca. E aí, como ele é crítico, ele já pensa, para ontem é o que esse incompetente não conseguiu fazer no tempo útil, o que é que eu faço no tempo que não existe, um tempo impossível? Sabe aquele conceito? O analítico pensa isso o tempo todo de todo mundo, cara. Por quê? Porque ele é assim. O analítico, você para lidar com ele, tem que usar fatos, dados, tem que explicar cada dado, tem que dar qualidade ao que você vai fazer, não pode ter imprevisto. Puxadinho, encaixadinho com o analítico, cara, você vai perder esse cara. Se teu chefe é analítico, cara, é o preto no branco. Percebe que já o D lá não precisa, o I também não. O S, se tiver as etapas claras, ele não tá olhando detalhe. Já que I, detalhe puro. Tem que estar bem estruturado o negócio. Evite muito, sabe? Tamo junto, ô chefe, valeu, conta comigo. Pro S, funciona bem, pro planejador. Já no analítico, opa, esse cara já... O analítico é aquele cara que raramente dá abraço e beijo nas pessoas. O cumprimento dele com homem e com mulher é, no máximo, esticar de mão. Ou bater no ombro assim, juntos, cumprimenta. Por quê? Porque é a característica dele. Gente, tá tudo bem. Aí as pessoas, ela flutua bem naquela personalidade. Tá entendendo? É leve para ela ser assim. Às vezes, quem tem a característica analítica é a pessoa que cara, curte, por exemplo, um fim de tarde, em casa, sozinho, abre a janela e lê um livro. E ele curte aquilo ali, cara. E as pessoas assim, nossa, acho que ele tá meio depressivo, acho que ele é meio depressivo. Não! É a característica dele, pô. Ele gosta de ser assim. E tá dentro da naturalidade dele. E a gente, infelizmente, por falta de conhecimento como esse, a gente vai rotulando a pessoa, entende? Então, o analítico, ele tem uma característica que é muito oposta. Ele domina muito, ele sabe muito daquilo, mas ele é visto como uma pessoa que é um pouco egocêntrica, que se acha, uma pessoa às vezes arrogante. Porque ele faz as ponderações na lata. Ele fica ali, ó, no meio daquela roda de conversa, ele fica ali em silêncio. E aí tu tá apresentando o projeto, tá apresentando a ideia, não sei o que e tal, construindo. Pô, alguém tem alguma dúvida? Ele espera para ver se alguém vai falar. Se ninguém falar, ele levanta a mão aqui assim, ó. Todo mundo já tá esperando que ele vai perguntar. Aí levanta a mão. E ele, a pergunta dele, ele esquece tudo que você falou de bom no projeto. Ele vai lá e fala assim, ó. Mas e como vai ficar aquele ponto ali? Cara, aquela pontinha no cantinho da direita, no ângulo que ninguém nem enxerga, o cara viu. O analítico, ele tem um olhar de águia poderosíssimo. É que ele, quando o analítico não tem domínio e autoconhecimento dele, lembra que não existe inteligência emocional, inteligência comportamental, quando ele é 100% natural, ele se torna uma pessoa um pouco intransigente. E eu sempre tive para perto de mim, quando era coordenador, supervisor, coordenador ou gerente, eu sempre gostei de ter um perfil muito analítico perto de mim. Por quê? Porque ele me ajudava a enxergar o que eu não via. Olha que sacada. Então, se você vai lidar com uma pessoa que é analítica, você tem esses prós e contras. Você tem que pesar isso. É um perfil maravilhoso, mas é um perfil mais introspectivo. Mas é um cara que te ajuda, é uma mulher que vai te ajudar muito a ter muita performance. Até aqui, pessoal. Ah, e discorde de fatos, né? É uma pessoa, assim, você não pode discordar do que é o previsto, do que é científico para ele, né? Tá escrito, ele vai dizer que é aquilo. Até que você prove por mais A mais B, às vezes não vale a pena a briga com quem é um analítico alto. Bom, sobre essas dúvidas, sobre os traços de personalidades, tá claro para vocês? Ficou fácil de pegar? Aqui deixa eu trazer um ponto-chave para vocês aqui
sobre esses 4 traços de personalidade. Opa, peraí. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente já entendeu que emoção é fruto do seu instinto, que é a sua personalidade, beleza? Então a gente vai sentir aquilo. Quem tem mais D vai sentir bastante desconforto de quem é enrolado, de quem é muito detalhista, vai achar que essas pessoas são enroladas, vai sentir aquelas emoções. Quem aí vai sentir as emoções típicas, não quer um negócio muito competitivo, quer ficar ali, pô, no relacionamento, não quer uma coisa muito organizada. Quem é I alto, por exemplo, eu sou um I alto. Com frequência eu me atraso, eu me organizo, eu tenho que ser escravo da minha agenda. Como eu tenho o I muito alto, e a minha característica, a minha personalidade principal, cara, eu tenho que travar, eu tenho que pôr meu relógio para me despertar e falar assim, olha a sua agenda. Eu perco os horários que é o da próxima atividade daqui a pouco. Porque, cara, é o meu natural, eu gosto de estar conversando, dialogando. Então, eu esqueço isso, eu perco, eu deixo passar. Então, quando você entende isso, você agora começa a entender o seguinte. Um grande erro, um grande desafio é quando você tem um processo de promoção, uma promessa, vamos generalizar em promessa, e ela é cancelada por qualquer razão. Isso, independente do perfil, ele vai te gerar... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. O meu deu um delayzinho aqui. Independente do perfil... Ah, já apareceu os 3? Deixa eu colocar aqui os 3. Independente do perfil, quando você tem isso aqui cancelado, cara, isso vai te gerar diversos tipos de emoções. Quando você é um D, isso vai te gerar raiva. Quando você é um I alto, isso vai te gerar uma sensação de frustração com um mix de impotência. Quando você é um S alto, isso vai te gerar uma sensação de será que a vida é assim? Gera um processo mais de retórica, de autorreflexão, e às vezes você pode até trazer para um processo de culpa. E quando você é um analítico e vive isso aqui, você sente algo similar ao que o D sente. Só que você não vai sentir raiva. Você vai sentir uma coisa mais intensa que raiva. Você vai sentir que você foi traído. Me traíram. Porque você cria uma expectativa tanto naquilo, aquilo, tem que ser aquilo. E aí, você tem que entender qual é a sua personalidade para entender o que você vai sentir. Porque outras pessoas vão lidar de forma diferente. E o que vale não é o que você sente, mas é o que você transmite. E quando você sente esses 4 tipos de emoções, de acordo com o seu perfil, o que você vai fazer? Você vai tentar disfarçar. Qual que é o grande lance? Se uma promoção, por exemplo, se algo que foi prometido foi cancelado, independente da sua emoção, o seu comportamento tem que ser o mesmo. Você tem que chegar lá e ganhar um ponto. Como assim, Oshiro? Você fez uma promessa para mim, certo? Você fez a promessa para mim, você não cumpriu. Sabe o que eu vou ter? Eu tenho um ponto. Você me deve uma. Eu tô puto da vida, cara. Eu tô pé da vida. Eu já tive isso aqui, já aconteceu, ó, cara, promoção tal, garantida. Tá aqui, o RH conversou comigo e não ocorreu. Deram uma justificativa qualquer. Dessas aí que eles sabem dar muito bem, né? Cara, independente disso, eu vou lá e eu vou ganhar um ponto. Independente do meu perfil, o que eu vou fazer? Poxa, vou demonstrar muita tristeza. Vou ficar triste por 1, 2 semanas, 3 até. Mesmo que eu não fique, eu vou ficar. Vou ficar cabisbaixo, vou demonstrar aquilo. E no primeiro momento que ele falou assim, cara, poxa, eu vi que você ficou, cara, o que você ficasse assim? Aí eu pego e entro. Isso pode acontecer no primeiro dia, segunda, terceira semana, não sei, vai do perfil do meu chefe lá, né? Quando ele vê assim, pô, cara, o que você não ficasse assim? Que você, pô, que você é um cara bom, é só uma questão de oportunidade. Quando ele vê entrar assim, eu falo, chefe, independente do meu perfil, aí eu entro. Vou ganhar o ponto. Lembra que é importante ganhar o ponto? Ó, eu entendo tudo o que aconteceu. Mas eu quero que você entendesse o que eu criei uma expectativa. A empresa me prometeu. Eu fiz um posicionamento. Eu trabalhei para isso. Vocês me disseram que ia acontecer isso, aquilo, seja lá o que for, tá, pessoal? Poderia ser promoção mais grave, né? Cara, eu criei uma atmosfera para isso. Eu tô trabalhando muito intensamente em mim para eu relevar isso. Para que eu não deixe isso aqui me afetar, mas não tem como. Mas eu não tô deixando minhas entregas cair. E pelo contrário, eu vou continuar entregando do mesmo jeito. Eu só quero que você saiba que isso aqui me afetou bastante. Mas eu vou passar e eu vou conduzir numa boa. E você não vai ter nenhum impacto comigo. Eu sou profissional. Eu quero que você guarde que isso aqui, para mim, é um ponto que a empresa me deixou a desejar. Mas eu não vou deixar a desejar com a empresa. Bingo.
Aí o cara fica na merda ali, o cara, o teu chefe, independente do perfil dele. Caraca, pô, tô devendo pra esse cara. Por que que é importante, ô Chiro, fazer isso? Porque lá na frente haverão outras oportunidades. Só que lembre, você não é a última bolacha do pacote. Outras pessoas estão concorrendo promoções, outras pessoas estão pedindo recursos para ela, para o time dela, vocês estão entendendo? E aqui é onde você vai ganhar o seu ponto. Mentira. É terrível lidar com a mentira. E de acordo com o perfil, você vai lidar de uma forma diferente. Independente do perfil, pessoal. A mentira nada mais é, guarde isso. O cara que mente, ele tá só tentando se proteger. Ele só quer se proteger. Ele não quer te atacar. Ele quer se proteger. Quando você descobre do que ele está se protegendo, você descobre do que ele tem medo. Quando você descobre do que ele tá com medo, você começa a ter chance de conduzir esse cara. Eu vou usar essa palavra aqui, mas existe uma diferença entre manipular e persuadir. Você consegue persuadir a pessoa, que é quase algo como se fosse manipular, é que manipular tem uma conotação muito negativa aqui no Brasil, né? Mas o persuadir essa pessoa, quando você entende isso, então ele pode estar mentindo para você. Você se faz de conta de bobo, ok. Tenta descobrir o porquê. Qual é o medo que ele está por trás disso? É alguma das características da personalidade dele que está sendo afligida. Quando você pega isso, você tem esse cara na mão. Às vezes o cara tá mentindo para você sobre um processo X lá da outra área e, cara, quando você descobre, na verdade, ele não quer que aquela área tenha um sucesso porque ele tem medo de ele perder aquele espaço. Quando você descobre isso assim, cara, mas olha só, pô, eu vi tal coisa acontecendo lá, mas deixa eu te falar, eu acho que independente se acontecer aqui, você é o cara, viu, para isso. Eu acho que você é o cara que tem bastante capacidade técnica, você é um forte candidato para se manter nessa posição. O cara nem se ligou, mas ele não percebe. Mas ele sente que você sabe o que ele estava falando. Ele não mente mais para você. Ele aumenta o respeito com você. Olha como é importante você ter inteligência emocional. Não inteligência emocional, ter inteligência comportamental. Entender isso aqui. E a falsidade é similar. Quando uma pessoa está sendo falsa com você, ela está só querendo se proteger também. E aí, quando você se sente ferido, com o cego ferido atacado, você não consegue jogar esse jogo. Você perde a oportunidade de persuadir essa pessoa, entende? E isso fica difícil e você não consegue lidar com esse último aspecto, que é trabalhar no ambiente de alto nível de estresse. Por quê? Porque você começa a achar que todo mundo é falso, que as pessoas mentem, que as pessoas não vão atender o que elas falam, que a empresa não vai te atender. E aí, cara, você tem dificuldade de lidar com estresse. Se eu falar para vocês hoje que um das principais diferenciais para qualquer processo, qualquer vaga boa, vagas de 10, 12, 15, 20K, se você conseguir evidenciar que você sabe trabalhar sob pressão, independente do perfil, se você está entendendo isso aqui que eu estou dizendo, você vai conseguir dar uma resposta. Por exemplo, quando a empresa vem botando muita carga, as pessoas sentem de forma diferente. Mas vamos pegar aqui o exemplo do I. Quem é I alto tomando muita pressão? Ele se espana. Ele se expõe em que sentido? Ele fica tão enrolado com as coisas que ele começa a dever para um, dever para outro, ele fica devendo para tantas pessoas que ele quer agradar tantas pessoas, ele se perde. Mas quando ele entende que ele é assim, ele cria um método de proteção, um casco. Como eu faço comigo? Hoje eu estou trabalhando uma pressão gigante. Eu toco meus projetos, são muitas frentes, são muitos projetos simultâneos. Eu tenho 2 filhas pequenas que eu acompanho de perto ali, de 7, 8 anos. Minha esposa que está fazendo uma transição de carreira também. Eu tenho minha saúde, eu faço trabalho social toda terça e quinta. Cara, muitas ações, são muitas ações. É uma pressão constante em mim. Então, eu sei onde é que é minha válvula de escape e qual que é o meu limite. Então, eu vou lá e compenso. Eu aprendi a dar as minhas compensações. Então, você pode jogar a pressão que for em mim, que eu sei como eu vou me compensar. Vocês estão entendendo? Quando você não sabe qual é a tua personalidade, você não sabe te dar a sua recompensa, ou a sua compensação, ou a tal da descompressão. O ir alta descompressão vai ser trocar uma ideia, conversar, sair com a galera. O cara que é de alta descompressão vai ser conquistar outra meta, buscar um outro desafio. Ele não tem descompressão, ele quer buscar um outro, ele quer encerrar esse para o próximo. Então, quando você não entende isso, você não sabe lidar com pressão, você fica preso. E isso é terrível. Por quê? Isso te faz ficar preso nesses outros 2 pontos. Quando você não tem domínio dos seus perfis, qual é a sua personalidade, você tende a cair no sincericídio. O que é isso, Oshiro? Particularmente quem é analítico alto, quer falar a verdade acima de qualquer coisa. Cara, se você falar todas as verdades que você pensa, você ultrapassa a linha de respeito às vezes. Você precisa entender que nem todo mundo está preparado para ouvir tudo.
Às vezes a pessoa vai ter que ouvir só fatias daquela coisa. Então, quando você não entende sobre perfis, você que é analítico alto, ou que é D alto, o D alto é muito assim também. Ah, eu acho que é isso, você é assim. Eu sou, pelo menos, eu sou sincero, eu sou transparente. O D alto e o alto são assim. Só que, cara, ele comete um erro terrível, ele magoa. Ele afasta as pessoas, ele acha que ele está protegendo. Você, quando não conhece seus perfis, você vai responder às acusações e você vai cometer um erro. Porque a acusação não se responde. A acusação se prova o contrário. Não adianta você verbalizar. Falou que você tal coisa, aquilo, isso. Ok, deixa eu te mostrar aqui o contrário. Ao invés de, você tá doido? Onde você tá tirando isso? Cara, o que eu vejo de conflito nas empresas, vocês devem vivenciar isso. As pessoas discutindo, apontando o dedo, sem falar, e fica aquele clima pesado no café, no almoço, naquela reunião. Cara, dá evidências. Só que quando você não entende o seu perfil, às vezes você cai nessa. E quando você quer ser muito duro com uma outra pessoa que tem um D alto, às vezes você quer trazer dados muito frios. Às vezes a pessoa não entende, acha que você está indo contra ela, vai gerar discussão. Cuidado. Não responda acusações. Mostre as evidências de acordo com o perfil. E quando cai esse terceiro elemento aqui, desse slide, ser rebaixado em frente aos outros. Como fazer, Oshiro? Meu Deus do céu, eu caí muito nisso aqui, pessoal. Isso me fazia muito mal, inclusive. Inclusive, me sentir impotente quando alguém roubava minhas ideias e falava, Oshiro, você tá errado, cara. Você não sabe o que você tá querendo dizer. Sabe, debochava. Foi o que me fez procurar ajuda para entender os meus perfis. Particularmente, fui buscar ajuda para entender meus perfis quando tive várias situações de gente roubando minhas ideias e apresentando na mesma reunião pro diretor. E eu ali falei, caraca, mas é o que eu acabei de falar. E o cara pegava a ideia pronta e, olha, e dava um remendo, ele dava um bypass. Ali eu aprendi que eu tinha que conhecer sobre perfis. Ali eu fui entender sobre como negociar. Por isso que eu falei para vocês hoje, cara, quem tiver aqui vai entender como negociar melhor. Vai entender o seu perfil. Vai conseguir lidar melhor com acusações, com todo tipo de pressão. Eu não sabia até dominar isso aqui. E aí, olha só, quando você domina a inteligência emocional, o que acontece? Plantar planejando, você percebeu que ele Veja os tentou, benefícios. ou Aqui que era a ele Denise que passou trabalhava a comigo, iniciar falando o com a esposa de planejamento um mentorado. em relação a vocês, viagem, fazer um cronograma, vamos viajar no Ela final tá do falando com ano, ela, vamos passar um foi tempo uma mais entrevista, conosco, mais basicamente ela falou assim, como que sozinhos, ele mais para ficou nós. depois que ele passou pelo processo e a Enfim, gente você fez essa percebeu, etapa você teve essa de percepção? inteligência Sim, eu emocional. percebi a partir do início do curso. Que a gente não era de viajar muito, só em final de semana e visitar. Mas não era uma viagem nós dois sós. E aí, do início do curso, aí a gente já viajou, fomos para o Rio de Janeiro. Aí agora a gente sempre, final de semana, a gente sempre está saindo. Só nós dois, só para ter mais um convívio entre nós, né? Fora da casa também, né? Para fortalecer mais, né? E para fortalecer. Porque E o que antes só você queria acha? com amigos, isso. Olha, ele só queria com os amigos? Isso, eu falei, não, vamos sair. Nós Aí homens, né? eu cobrava tanto, que aí depois do curso, não, vamos viajar só nós dois, não sei o quê. Aí eu falei, vamos então. Olha, e claro que você vai embarcando, né? Lógico. É isso aí, Fran, tá certa. Tem que embarcar mesmo, tem que estar junto com ele. E então acredito que você esteja gostando. Cara, e é muito legal ver isso, porque eu faço isso por propósito, pessoal. Eu, eu já vivo já do meu negócio no dia a dia. E a gente decidiu ir para o digital para escalar. Naturalmente, tem um interesse nosso em ter mais remuneração, em crescer, escalar o nosso negócio, sem sombra de dúvida, eu tenho isso aí. Mas com frequência eu pego um negócio chamado BlaBlaCar, um aplicativo. Eu vou uma vez por semana para São Paulo, eu tenho seis clientes de São Paulo, então eu faço um dia inteiro em São Paulo. Coloco todo mundo junto e vou de BlaBlaCar, pego na porta da minha casa, deixa lá e tal. Se você entrar no BlaBlaCar e ver minhas avaliações, você vai ver assim, ó. Cara, foi uma sessão de mentoria, foi uma sessão de coaching. Cara, melhor do que meu terapeuta. Pô, que viagem fenomenal. Cara, aprendi demais. Você vai ver várias avaliações assim. Porque é o meu natural. Cara, no Uber, cara, eu ando de Uber pra lá e pra cá, e, cara, encostou, já tô. Pega meu direct aqui no Instagram, tem lá vários Ubers que eu pego, os caras assim, pô, aquilo que tu falou, aquela dica lá, cara, como é que eu posso? Isso aqui que eu faço. É o meu propósito. Meu propósito é mudar a qualidade de vida das pessoas através da liderança, através da carreira.
Se eu ajudo um profissional como vocês, que tem influência com o time, com pessoas, a mudarem o jeito de ser, cada vez que vocês lidam com uma pessoa, vocês impactam uma pessoa que impacta a família dela. Cara, é uma cadeia muito grande. Então, isso aqui para mim, cara, paga tudo que eu busco, cara. É isso que eu busco. Liderança, para mim, não deveria ser um título, um cargo, assim, né? Um cargo, né? Deveria ser um adjetivo. Porque liderar é isso, impactar as pessoas nesse formato. E mesmo fazendo 5 anos que eu só vivo, eu não tenho equipes, né? Mas de alguma forma, como mentor dos meus mentorados, eu exerço um papel de liderança sobre eles naquele período, naqueles 3 meses, 6 meses. Tem mentorado que tá comigo já há anos, cara. O esposo dela, por exemplo, o Renato, cara, ele saiu daí, ele foi promovido na empresa 2 meses depois. Quem contratou foi o chefe dele que me contratou fazer mentoria para ele. E hoje ele tá numa multinacional. Cara, tá voando, tá bem demais. Então, assim, isso para mim não tem preço. E eu quero que você entenda, assim, de tudo que, assim, um resumo um pouco de tudo que a gente trouxe até aqui. Nós falamos sobre vários aspectos. Eu falei com vocês particularmente sobre, nesses 3 dias, deixa eu até voltar aqui para falar com vocês aqui. Nesses 3 dias, nós falamos sobre muitas ações, os 3 principais eixos que nos levam a gente a ser mais reconhecido e valorizado. Eu trouxe para vocês no primeiro dia, deixa eu colocar aqui, no primeiro dia eu trouxe para vocês, opa, deixa eu voltar aqui. No primeiro dia eu trouxe para vocês o que a gente tinha que fazer para saber se era hora certa de sair da empresa, porque é uma dor muito grande quem me procura. As pessoas chegam assim, Chiro, cara, eu tô cansado, não sei se é para mim, o que eu faço? E eu mostrei no primeiro dia que você não pode sair da sua empresa assim. Você tem que usar a sua empresa. Você ficou 3 anos, 2 anos, 5 meses, não importa, até aqui, cara. Ei, alavanca, você tem peso 3 quando você está empregado. Então, se você quer sair, faz uma série de ações. Entre elas, eu falo assim, cataloga os seus resultados, organiza, pega a validação dessas suas principais entregas, cria o seu networking externo, usa o momento que você está empregado para qualificar os comportamentos que você ainda não tem forte, inteligência emocional, tomada de decisão, trabalho sob pressão. Cara, já que você está aí, cara, faz isso, se qualifica para ir para a sua próxima jornada. E ali eu mostrei que muitas vezes você nem precisa sair, só de você qualificar isso, ir para o mercado, validar seu passe no mercado e voltar, às vezes só isso já te qualifica a você ter mais reconhecimento e autonomia. No segundo dia eu mostrei para vocês que, cara, para ser reconhecido, para você precisa aprender a vender melhor seus resultados. Não adianta você também ter todos aqueles resultados se você não conseguir vender na hora H. Você não vai numa loja, no mercado, eu dei esse exemplo, né? Eu gosto de tomar vinho. Se eu chegar lá e tiver um vinho, cara, que o cara diz que é o mais top do mundo, pode ser mais caro, mas tanto faz. Pode ser até mais caro, o preço não importa. Mas se eu ver que ele não tem rótulo, eu não vou comprar. Porque, cara, por mais que o cara me diga que é bom, eu não tô vendo o rótulo. Você não vai comprar uma cerveja, você não vai comprar uma água, você não vai colocar o seu filho numa escola que você não vê o rótulo, não vê aquilo que a empresa diz que faz. Você tem que ver antes. A gente é São Tomé. Cara, por que cargas d'água? Se a gente sabe que a gente é assim, por que a gente não faz isso com a gente na nossa carreira? Fica com aquela crença limitante de tipo, a empresa tem que me reconhecer. Claro que não, cara, a empresa já está te pagando. Você tem que se fazer ser reconhecido. E eu citei o exemplo do Cortella, que diz, vaca não dá leite, você tem que ir lá e retirar. Mesma coisa. A empresa não vai te dar reconhecimento, você tem que ir lá e pegar esse teu reconhecimento, é teu. E é uma questão de justiça com você, com a tua família, cara, que te suporta, que te dá atenção, com o teu time, com as áreas de apoio que te dá atenção. Veja, é muito mais do que só ser reconhecido, não é não. E hoje eu te trouxe os pilares da inteligência emocional, que faz com que a gente se frustre. Eu te mostrei aqui por A mais B que não existe inteligência emocional, existe inteligência comportamental. E eu te mostrei quais são os 4 traços de personalidades. E você já deve ter uma base de qual que é o seu, qual você deve transitar, e particularmente o do seu chefe, o seu principal promotor, o seu principal patrocinador para você crescer na sua empresa. Agora você tem que transitar dentro do perfil dele e saber qual que é o limite do seu, para você também dar o descanso merecido, dar o reparo, entender suas falhas. Por exemplo, eu sou um alto, eu sou um cara falho com agenda. Cara, logo eu me policio em ter agenda. Eu tenho que ser escravo da minha agenda, porque senão eu tô frito. Tem gente que lembra todos os seus compromissos da semana inteira. Cara, eu não consigo lembrar, cara, do que eu tenho que fazer amanhã. Eu tenho amanhã, ó, amanhã é feriado, eu tenho compromisso com minhas filhas, a gente vai levar, vai fazer uma brincadeira, mas de tarde eu vou atender 2 clientes que estão com... Mas eu já nem lembro mais quem são os clientes, ó, eu só lembro que tem 2, talvez 3.
E amanhã já, cara, eu já não lembro, vocês estão entendendo? Então, são estratégias para eu me blindar, porque eu conheço meu perfil. Então, eu só tenho como ter inteligência emocional, convencer as pessoas como eu convenço, porque eu consigo dominar seu perfil. Eu vou dar um treinamento agora, segunda e terça-feira, semana que vem, dar uma mentoria para uma empresa que tem mais de 200 mil funcionários, para o time de vendas. Os caras querem, poxa, você tem treinamento de comportamento, inteligência emocional para vender? Cara, eu tenho treinamento de inteligência emocional. Serve para o vendedor, para o cara que quer ser executivo, para o cara que quer... Serve para todo mundo. Serve para quem quer melhorar o relacionamento. Com frequência, cara, os cônjuges me procuram para falar dos seus relacionamentos, do que eles vão ter. Então, veja, eu trouxe para vocês até aqui, pessoal, o conjunto dos 3 elementos que, se você fizer, como eu disse para o Eduardo aqui, se você aplicar 70%, 50% a 75% deles, cara, dificilmente vocês não vão crescer. Dificilmente vocês não vão avançar. E detalhe, né? Dentro desse escopo, ainda dessas entregas aqui, eu trouxe para vocês um conjunto de benefícios, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês relembrarem que algumas pessoas pegaram do primeiro, algumas pegaram do segundo, e vocês vão concorrer aqui no terceiro, né? Que a gente procura, cara, eu tenho muito comigo o seguinte, você tem que tratar diferente os diferentes. Os que são melhores para melhores, os que não são tão bons, ó, simples assim, sem muito segredo. Não tem muito protocolo. No primeiro dia, quem acompanhou até o final, a gente entregou um bônus, um modelo editável de apresentação de resultados, estruturada, para você chegar lá e dar show, pedir sua promoção, pedir seu aumento, pedir seu reconhecimento. Quem ficou até o final do primeiro dia acompanhou, fez o comentário lá, participou, engajou, recebeu. Ontem eu falei para vocês sobre abordagem de como você vender os seus resultados. E aí, quem participou, quem engajou foi até o final, recebeu o guia persuasivo de como ter uma comunicação persuasiva. E hoje, quem está chegando aqui até o final, vocês estão aqui comigo. E para mim, se é 30 pessoas, 50, 200, você é um cara que é executivo, como eu tenho alguns que ganham 30, 40 mil por mês, ou são pessoas que ganham 2, 3 mil reais. Cara, para mim é igual. É igualzinho o Uber, o executivo, para mim é igual. Eu quero transformar aquela pessoa ali. Então vocês vão concorrer aí a uma mentoria aberta, que eu vou colocar ali, que eu vou trazer, vão ter a oportunidade de participar, de conhecer o perfil de vocês. Então, cara, vocês, olha aí, só de estar aqui. E assim, pessoal, né? Aqui eu procurei trazer para vocês realmente tudo aquilo que era possível. Uma coisa que é importante para vocês saberem, assim, para vocês saberem, é que eu faço isso porque literalmente é a minha jornada inteira como líder foi solitária. Sempre foi solitário, cara, como gestor, como líder. E mesmo tendo feito faculdade, MBA, nenhum deles me ensinou a como gerenciar esses diversos conflitos, os desafios que a gente enfrenta, como, por exemplo, lidar com inveja, falsidade, má vontade dos times, das pessoas, falta de recursos, falta de pessoas. Tem que negociar para tudo. E o mais importante, ninguém nos ensina como ser reconhecido e valorizado, cara. Isso ninguém ensina. Durante a nossa carreira você fica solto com isso. Você tem que aprender na raça, onde a maior parte das vezes ou a gente tem um líder centralizador ou um líder inseguro, ou a empresa não tem nenhum tipo de incentivo para plano de carreira. E aí, o que se faz? Para piorar esse cenário ainda, ninguém nos ensina de forma clara como integrar a nossa vida pessoal e profissional. Na verdade, eles só nos ensinam o contrário. Você tem que separar uma coisa da outra, exatamente como eu mostrei para vocês. Não tem como você ter separação disso. Você tem uma vida só. A vida é uma só. Então, para vocês que estão aqui, saber desses princípios que vai fazer a diferença na maior parte das pessoas que vão crescer, dos líderes que vão ter mais sucesso, para você não ser pessoa sobrecarregada e desvalorizada, sem qualidade de vida. É só você juntar as peças e aplicar. Olha, meus amigos, infelizmente, isso é o máximo de conteúdo que eu posso dar para vocês nessas 3 aulas. E se você quer dar um passo além dessa jornada, eu tenho uma oferta para deixar para você. Eu sou muito transparente, eu sou muito prático, muito objetivo. Eu mostrei aqui, eu sei que foi bacana, eu sei que foi legal, mas foi uma pequena amostra das estratégias de carreiras que eu ensino para os meus mentorados. Aqui é uma amostra do que é uma mentoria, mas a gente tem um projeto. Eu tenho um programa que é chamado Mentoria Líder de Valor. E eu faço muito mais do que mostrar esses pontos, Fares. Eu pego literalmente na mão. Eu guio você num passo a passo para você se tornar um gestor, um profissional, um líder valorizado, com qualidade de vida. Assim como diversos profissionais aí que já passaram desses 500, alguns vocês já viram aqui, vocês já conheceram. Mas você pode achar que tudo isso
Se tu conseguir tudo isso assim, desse jeito, pode ser muito para ser verdade. Eu mostrei vários exemplos desses líderes aqui. E eu quero que vocês vejam que não é algo que é, como eu vou dizer para vocês, não é algo assim, cara, que é impossível. Pelo contrário, normalmente o impossível está na nossa mente, né? Olha, deixa eu colocar aqui, ouça só então o que a Érica falou aqui. Ela participou da última turma, inclusive. Ouve o que ela falou, vou deixar só um trechinho Sim, aqui. só que agora eu quero crescer mais. O que você pode me oferecer? O que você tem para Isso me depois da dar para esse mentoria. novo crescimento aí? O que você me oferece? Porque eu acho que assim, a visão que eu tive da mentoria é essa, entendeu? Foi essa visão. É o tal do divisor de águas, né, na vida das pessoas. Todo mundo precisava passar por isso, embora a gente ache no começo que, ai, para que isso, né? O que é uma mentoria, né? O que será que vai acontecer lá? A gente entra meio assim, sem entender, sem saber o que vai ser oferecido, mas depois o negócio é tão forte e é tão individual, e você vê que existem outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você, nessa de liderança, que não é só você que está apanhando, não é só você que tem essa dificuldade, não é só você que não sabe por onde ir, né? E assim, cara, vai lá, primeiro pergunta que eu queria saber de ti, assim, cara. Então, vejam só, pessoal. E você, possivelmente, você pode estar com essa dúvida, você pode estar com esse pensamento, com esse sentimento. Cara, mas como que é isso aí na prática, né, Oshiro? Como que isso acontece? Cara, lá dentro da mentoria, a gente tem diversos entregáveis. A gente vai basicamente ajudar você, cara, a sair do processo que você está agora, de não ter o reconhecimento e merecimento. Por exemplo, o seu caso agora, Eduardo, cara, você está no passo, o que você precisa? E depois que você passar no processo, ou você não passar no processo, o que você faz para dar continuidade disso? Nessas etapas, a gente construiu os entregáveis alinhado com essa necessidade de você continuamente ser reconhecido. Dentro da mentoria tem vários módulos. E nesses módulos, o que você vai ver lá dentro? Cara, você vindo para dentro da mentoria, eu quero que você entenda o seguinte, a mentoria ela não é coaching, ela não é um programa de treinamento, não é um programa de consultoria. A mentoria ela é para minoria. É para quem realmente é aquele 10% que vai crescer, que vai subir. Então, assim, eu sempre falo assim para os meus mentorados, cara, quando estão num processo desse no final e querem conhecer e tal, e querem avançar. Assim, cara, só vem se você realmente quer ter mudança, cara. Porque a transformação, ela é séria. Como vocês viram aqui, diversas pessoas que eu fui mostrando, a mentoria eu trago um caminho pronto a pronto e testado. Eu testei em mim primeiro, na vida real. É uma metodologia personalizada para quem está nessa jornada de se desenvolver, de crescer na sua carreira. E por isso tem um passo a passo com 7 módulos. São 100% focados em vivências práticas ao longo dos meus 14 anos. E nesses 5 anos também que eu só estou mentorando. Então são 19 anos vivendo basicamente essa jornada. E como que eu faço essa entrega? Essa entrega, assim, ó, para ser bem específico com vocês, eu sempre digo o seguinte: os módulos, eles foram construídos para ser feito no formato que mais ajuda o mentorado, não no formato que eu acho que é melhor, porque é aquilo que eu ensinei para vocês. Meu cliente são vocês, assim como o cliente de vocês é o chefe de vocês, é aquela área de apoio, é aquela pessoa. Então, vão ser encontros ao vivo e mais algumas aulas gravadas que a gente coloca em cada módulo, que foram pensados para você superar todos esses desafios que vocês têm na carreira. E o normal é os mentorados dizerem que assim, os 3 meses valem por 3 anos. Isso é o comum de vocês ouvirem dizer, como vocês ouviram aqui a Eric e tantos outros aqui. No módulo 1 eu mostro para vocês lá o código dos executivos, eu pego para vocês e ensino para vocês o passo a passo, como que é a cabeça e mentalidade de um executivo. Depois vocês vão ver o ACAP, lá no ACAP, pessoal, eu mostro para vocês, eu pego tudo isso aqui, a gente aprofunda isso aqui. Vocês vão ter uma noção dessa parte de inteligência emocional com muita profundidade. É aqui no ACAP que normalmente as pessoas têm aquelas grandes transformações, como aquelas pessoas que convidaram os próprios cônjuges sentiram essas diferenças. É nesse módulo aqui. Depois do módulo 3, a gente vai ter o MPO, que é o método de gestão e performance. Basicamente ali eu te mostro como ter um planejamento estruturado, e depende do seu perfil. Cara, você nunca mais fica preso na agenda de ninguém quando você passa pelo MPO. Você passa a conduzir a sua agenda e as pessoas respeitam o seu espaço. Você não precisa mais daquelas reuniões que poderiam ter sido e-mail. Manja essas situações que a gente vive. Depois você vai para o módulo 4, onde você vai entender as regras do mundo corporativo. Quando você está preparado, você já tem domínio de você, agora, opa, vamos começar a entender as regras do ambiente. Você vai começar a entender onde que as pessoas jogam, como que elas jogam, de forma que pode te prejudicar ou você pode se beneficiar. E nos últimos 3 módulos você vai ver como expandir seu valor no mercado. Eu vou te mostrar ali
Como é que você faz para ser mais valorizado no mercado? Às vezes a gente acha que a gente está sendo bom pra caramba ali, mas será que o mercado percebe isso na gente? E aí você fecha dominando o 6º e o 7º módulo. Você vai entender como usar sua soft skill de forma estratégica e como negociar como executivo. Quando você já tem domínio sobre você, dominou seu ambiente, e aí você foi lá, dominou o mercado te reconhece, valoriza, meu amigo, agora você vai negociar o que você quiser dentro da sua empresa. Você vai negociar recurso, crescimento, promoção. Muitas vezes chega a ser estratégico. Você sai da empresa e você volta depois de 1 ano, 2 anos, 2, 3 passos acima. Às vezes não dá para você crescer na empresa. E tudo isso você aprende a como fazer lá. Olha, as mentorias foram programadas com base nas sugestões de todos os meus mentorados. Então, para evitar esses 1000 desafios do dia a dia, como agenda pesada, estresse e trânsito, elas vão acontecer sempre em dias estratégicos. Ou elas são na segunda ou são nas quartas-feiras. Por que segunda? Começo da semana você está com gás. Terça-feira alguém sempre tem um compromisso, alguma coisa do começo da semana que embolou. E na quarta-feira é um dia que a pessoa costuma fazer. Ou é o grupo de segunda ou é o grupo de quarta. Em um dos dois grupos você vai fazer parte. Por quê? É um horário que funciona bem. É um dia que funciona bem. E são sempre às 20 horas. Porque dá tempo de você chegar em casa, tomar aquela ducha, tomar um chá, um suco, uma água, um café, um jantar, qualquer coisa, e ficar preparado. Porque você precisa estar com o tanque cheio de gás. Porque as sessões, elas são muito impactantes, como vocês viram aqui, né? E para aplicar o que você aprendeu, você precisa estar muito antenado. Porque é o seguinte, ó, a gente tem 4 tipos de líderes no geral. Vocês fazem parte de um desses 4 tipos de líderes. O mais analítico vai gostar de um passo a passo escrito. E outros vão gostar talvez de uma coisa mais prática. Então eu mesclo esses 4 tipos para que você sinta-se parte do jogo. O melhor de tudo é que essas aulas são ao vivo, as sessões, as mentorias são ao vivo. Então você pode interagir, como vocês fizeram aqui. Então cada tema, você recebe o tema antes, você pratica durante a semana, você vem com o desafio. Puta, eu tô com um desafio lá com um liderado meu, cara, que tá difícil. Cara, meu chefe mandou uma dessa aqui, cara. Pô, eu não soube como me posicionar. Pô, e era a minha chance, era a minha vez, era meu recurso. Pô, o cara declinou. Como é que eu faço, Oshiro, para me posicionar? Vocês vão trazer isso na prática. Olha, eu sei que tudo que eu tô falando pra vocês assim parece que é muita coisa. E é. E acontece isso em 3 meses. Só que, cara, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como a gente está nesse processo de escalar, a gente sabe que o que faz a diferença na prática, além desses bônus que vocês receberam aqui, além do que vocês vão ver dentro da mentoria, é vocês sentirem que vocês também estão ganhando mais do que aquilo. A gente entende que é mais do que atender, é encantar e surpreender os nossos clientes. Vocês vão ter uma avaliação 360 de bônus. Essa avaliação é o seguinte, quando você entra na mentoria, você traz os seus dados, a gente vai pegar, você vai mapear os seus patrocinadores. Olha que louco isso aqui, hein? A gente vai você vai falar com pessoas-chave, por exemplo, o RH, o seu chefe, aqueles 2 caras são 2 gerentes estratégicos que você sabe que são caras que você admira. A gente vai mandar uma mensagem para esses caras assim, ó, ei, o fulano tá fazendo uma mentoria, ele buscou um desenvolvimento para entregar mais resultado aqui na empresa. E ele escolheu você como uma pessoa de referência para ajudar a fazer uma avaliação dele pré-mentoria, para ajudar a direcionar o crescimento que ele vai ter aqui dentro. Você topa fazer essa avaliação? Cara, só nessa avaliação 360 que vocês recebem de bônus, cara, o impacto para vocês que estão aí no dia a dia do mundo corporativo é gigante, cara. As pessoas já te olham com outros olhos, assim, meu Deus do céu, cara, sério? Claro que eu vou ajudar ele, claro que eu vou apoiar. Você já se torna um cara diferenciado. Vocês vão ter também um relatório executivo com 72 páginas sobre todas as características de vocês. Cara, sabe aquela pergunta, qual é meu ponto forte, meu ponto fraco? Você nunca mais vai ter esse problema para responder. Pelo contrário, além de saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai ter plano de ação para construir estruturadinho. Uma ferramenta americana que eu uso, está no mundo inteiro. O mundo inteiro usa, cara. É impossível você não ter mais no seu plano de desenvolvimento individual. Aqui vai estar tudo mastigadinho. Além disso, as mentorias vão ser gravadas, você vai ter acesso gravado às mentorias, para reassistir depois. Puta, cara, eu preciso tirar aquela dúvida. E o normal é esse, a galera assiste depois, ô Chiro, fiquei com dúvida nesse ponto aqui, cara, me explica melhor. Joga isso no grupo, cara, e a gente já tem um grupo, você vai lá interagir, eu vou te responder. Você também vai ter um curso prático de como estruturar seu pedido de aumento. Eu ensino para os mentorados lá dentro da mentoria, lá no 5º módulo, que você tem que pedir aumento 2 vezes ao ano. Acredite, você tem que pedir aumento 2 vezes ao ano. Se você não pede aumento, você não está se valorizando o suficiente. Lá eu mostro como é que você faz isso, cara. E você vai ter um curso específico para isso, algumas aulas práticas de como você fazer isso. E por fim, você ainda vai ter o curso O Líder na Prática. É um curso que a gente está preparando com muito carinho, onde você vai ter acesso ali a todos os aspectos básicos que um líder precisa ter. Por exemplo, como dar o feedback, como
como fazer uma avaliação de desempenho, como reduzir o conflito entre a equipe. Sabe aqueles conflitos que todo líder tem? Lá tem todas essas aulas. Esse é um curso que você tem acesso por 1 ano a esse conjunto de aulas gravadas. Cara, eu sei que eu falando todos esses bônus aqui, cara, assim, é algo assim que é muita coisa. E eu entendo o que você está falando. Parece que são tantas coisas que, cara, será que eu vou dar conta disso? Você não só vai dar conta disso, como você vai pegar o que é o essencial para você. E lá a gente entrega tudo isso porque a gente não quer que você pegue tudo, a gente quer que você tenha capacidade de encontrar tudo que você precisa para o seu momento. Agora, meus amigos, vocês devem estar pensando assim, quanto é que vai custar um negócio desse, Oshiro? Pô, a gente tá aqui, cara, seu conteúdo foi legal, foi bacana. Pô, eu queria saber mais disso aqui, quero entender mais disso. É uma coisa que talvez você pense que fazer parte desse programa é algo que seja muito fora da realidade de vocês, né? E você está apenas assim, aguardando para ouvir. Sem pensar nada, talvez você aumentou de informação, você não está nem pensando, cara, mas quanto que deve ser isso aqui? O fato é que a gente acaba perdendo a conta de quanto que a gente investe em nossa carreira. Só nos últimos anos, pessoal, assim, eu investi mais de 150 mil, tranquilamente, em formações de liderança, Master Coach, treino, psicologia positiva, para poder trazer isso aqui para vocês. E eu costumo dizer o seguinte, eu tenho mentorados aqui que cara, participam de programas de 20, 15K, 30K, tem mentorados que participam de programas de 5K, tem todo tipo de projeto aqui. E nesses projetos, particularmente nessa mentoria Líder de Valor, ela é estruturadinha para você trabalhar 3 meses aqui comigo. Olha, eu quero que você entenda o seguinte, você não vai precisar investir os 30K que a galera fica um ano inteiro aqui comigo, ou os 15K que a galera faz na sessão individual ali. Não, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que você tenha acesso a todo esse conteúdo, mas que tenha um valor que seja alinhado com a sua realidade. Então, aqui nós vamos trabalhar de uma forma bastante mais prática. Além de todos esses bônus que você teve aqui, cara, de tudo isso tudo faz parte desse pacote. O programa Líder de Valor, ele é para a minoria, porque ele é para quem realmente está buscando esse engajamento, mas a gente quer que seja uma minoria qualificada, ou seja, é você que está aqui, que está entendendo esse jogo. Então, o que eu quero que você guarde, que esses 18 anos, 20 anos praticamente aqui já, né, que a gente tem de liderança compilados, eles vão estar acessíveis para você, por um valor que, assim, na prática, ele dá menos de R$9 por dia. Sim, esse programa ele custa R$4.000, mas para vocês que estão aqui, ele ainda está num preço diferenciado. Se você avaliar só de bônus, o que você teria aqui, você teria cerca de R$9.000, 9 para R$10.000, só com os bônus que você vai ter aqui. Só esse valor dos bônus, tá? O valor desse programa, esse valor ele vai sair por os mais de R$150 que eu já investi em mim aqui nos últimos anos. Você pode ficar tranquilo que não vão ter impacto. Você vai fazer o investimento, 12 parcelas de R$299. Cara, isso hoje em dia, alguns lugares é o pão na chapa, o café com leite e um pão de queijo que você pega por dia. Então, é um valor que é para quebrar barreira mesmo. A mentoria ela tem cada vez mais chegando nos níveis de média liderança de quem está começando a liderança. E o nosso propósito aqui, literalmente, é entregar todos esses bons e entregar isso para vocês. Ô, Chiro, mas será que isso vai funcionar para mim? Tem alguém aqui que com certeza vai achar que não. Tem alguém que vai pensar, se eu assistir todas as suas mentorias, fizer todos os exercícios que você vai propor, as ferramentas, aplicar 360 no começo e no fim, e não tiver aumentado a minha avaliação, a minha satisfação não for mais reconhecido, o que acontece comigo, Chiro? Cara, se você fizer tudo que eu te passar, todos os exercícios, cumprir, for um mentorado razoavelmente aplicado, olha, e não conseguir alcançar, eu vou te dar gratuitamente uma mentoria por mais 30 dias, cara. Se você nos 3 meses não conseguir mudar isso, eu fico com você por mais 30 dias sem compromisso nenhum. A gente vai refazer sua avaliação, a gente vai ver o que aconteceu de errado com você. E a gente vai pegar na sua mão e ajustar. E se mesmo assim a gente ir ajustando, cuidando de tudo que nunca aconteceu, mas caso, putz, aconteceu isso comigo, olha, eu mais do que te ajudar, eu vou te devolver o seu dinheiro e mais R$500 pelo seu tempo investido comigo. A gente tem tanta certeza de que esse programa funciona, como funciona para todas as pessoas que vocês viram aqui, que a gente não tem essa preocupação. É por isso que eu dou essa garantia, porque eu tenho certeza absoluta da eficiência desse método. E sei que você que está aqui e está altamente comprometido com a sua carreira, a única coisa que falta para vocês é só um método. É só um modelo comprovado. E por isso que o líder de valor será uma virada de chave nas suas carreiras. Olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer por você até aqui. Agora você tem 3 caminhos, meu amigo. Presta atenção. Você pode ignorar tudo isso se você estiver 100% satisfeito com a sua carreira e com a sua qualidade de vida.
Ignora. Você pode seguir sozinho, de forma aleatória, pegando os conteúdos aleatórios que vê na internet, esse tipo de coisa assim, e de vez em quando torcer para que a empresa possa te reconhecer. Ou você pode fazer algo diferente. Você pode tomar uma decisão e você pode vir comigo. E a partir de agora, cortar caminho, economizar dinheiro e durante 3 meses alcançar e se tornar um líder valorizado e reconhecido em sua empresa, sem perder qualidade de vida. Essas vagas, elas estão para mentoria, líder de valor, e é para minoria, é para você que quer crescer. E como eu falei, né, cara, a gente vai trazendo muitos diferenciais, né? Aqueles que forem o primeiro, a gente vai abrir, isso aqui é um processo, a gente vai abrir o carrinho. Esse carrinho vai ficar aberto aqui por pouco tempo. Porque a ideia é que a gente faça com preço diferenciado. O valor normal dela é 4K. A gente está fazendo aqui por 3K, porque a ideia é trabalhar nesses ciclos com essas pessoas que estão nesse processo, nesse momento aqui ainda, né? E você que faz parte disso, além de, se você se aplicar aqui, se você for parte dos 3 primeiros, vocês dois praticamente estão aqui, e os que vão assistir aqui depois, sei lá, os 2 primeiros, os 3 primeiros, ainda fazem uma sessão prévia comigo. A gente faz uma sessão, a gente alinha o seu objetivo com o objetivo da sua empresa. Quando a gente vai fazer a 360, eu faço uma ligação especial com o seu líder. A gente conversa com ele, entende o que ele acha que a gente pode fazer junto aqui. Cara, fica muito personalizado o seu processo. Fica muito, como a Erika falou, fica muito individual, apesar de ser em grupo. Ó, é o seguinte, aqui tá uma série de benefícios para vocês. O link de aplicação eu já vou colocar aqui no chat do grupo. Deixa eu ver aqui se consegue subir aqui no chat do grupo. Consegue subir aqui no chat do grupo? Ó, já está aqui no chat aqui para você. Nós estamos acabando. E assim, antes, eu quero que você entenda por que vale entrar na mentoria. Hoje já está pago. Se hoje a gente tiver uma conversa aí e falar que eu não vou mais participar do nosso projeto aqui, dessa mentoria, já está pago. Nós estávamos indo para o segundo mês, tá? Eu estou tendo na empresa e pessoal de abordagem com os meus liderados, com o meu gerente, é fantástico, não tem comparação. Então, se hoje eu parar de participar do programa, já está pago e bem pago, viu? E cada sessão que se passa, se paga mais, porque é o ganho que eu tenho, né? Ó, cara, assim, eu tenho que mostrar, pessoal, para vocês sempre isso, por quê? Porque às vezes a gente não acredita. Às vezes parece que é muito para ser verdade. E é muito mesmo. É muita entrega mesmo. E eu reforço isso com vocês, porque a nossa ideia aqui é que você tenha acesso ao que é de melhor, você construa essa sua jornada. Então, meus amigos, meu amigo, eu trago isso aqui, deixando uma conclusão, uma reflexão, e deixo aberto para você também tirar alguma dúvida que você tem aqui. E eu trago essa reflexão final, porque o tempo é o último professor, pena que mata seus alunos. A gente tem um ótimo professor que é ele, né? Que é esse tempo. Mas se a gente não aproveita ele da forma correta, se a gente não obtém os conhecimentos certos para os nossos desejos específicos, a gente tende a morrer junto com vários dos nossos desejos, sonhos e projetos, e isso faz parte da nossa família. Meu amigo, eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida que eu possa te esclarecer, te sanar e tirar aqui aproveitando esse momento.